Fala galera, eu sou o Serjão e bem-vindos mais uma vez ao canal GURPS na Veia, o seu canal de RPG de mesa. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo muito interessante sobre GURPS, mais especificamente sobre poderes em GURPS. E quando eu digo poderes, é qualquer tipo de poder que você puder imaginar ou quiser criar. Literalmente qualquer tipo de poder que você quiser imaginar. Um poder de super-herói, um poder divino, um poder de uma outra entidade sobrenatural ou um poder de uma entidade espiritual, um poder da mente, como o poder psíquico, por exemplo, né, o psiquismo, um poder do Ki, né, o Chi, uma força do corpo, uma origem interna do corpo, do jeito que você quiser. Então vocês já perceberam que quando a gente vai criar um poder, ele tem diferentes fontes, digamos assim. Mas antes de falar de poderes, vamos definir o que seria um poder, de uma forma bem simplista. Eu diria que é um dom exótico ou sobrenatural e que pode ser controlado de várias maneiras para produzir vários efeitos relacionados. Eu vou dar um exemplo que está lá no livro GURPS Powers, GURPS Poderes. Ele cita um exemplo bom lá para ilustrar isso, que é o poder da telepatia. É um poder psíquico, né? Telepatia. Que é a capacidade de uma pessoa canalizar os seus pensamentos, a sua mente, para afetar outras mentes. Só que esse poder da telepatia, ele pode permitir, por exemplo, que um personagem que tenha esse poder consiga ler a mente de outros personagens. Ou esse mesmo poder da telepatia pode permitir que um personagem transmita pensamentos, ao invés de ler outras mentes. Ou que dispare rajadas de uma energia mental atordoante, ou outra coisa. Ou seja, são manifestações diferentes para um mesmo poder, o poder da telepatia. Como eu já disse, o poder pode ter várias fontes, várias origens, divinas, espirituais, mágicas, cósmicas, e etc. E o poder também ele tem um foco. O item que ele manipula, né? Ou ele gira em torno de qual conceito. Ele é um poder que manipula o fogo, o ar, o frio, as trevas, a eletricidade, o som, a água, a luz. Ele é um poder sobre a morte, sobre a doença, sobre o clima, sobre a visão, sobre, por exemplo, espíritos, corpos vivos, animais, computadores, sobre o mal, sobre o bem, sobre o futuro, sobre a probabilidade. Qual é o foco? Então os poderes têm uma fonte e os poderes têm um foco. Eu vou dar um exemplo interessante aqui na nossa apresentação. Observe esta imagem. Mas calma, eu sei que vocês conhecem essa pessoa, mas eu não vou falar dos poderes dela exatamente. Eu vou exemplificar aqui um tipo de poder que nós vamos chamar de poder psicocinético ou psicocinese, que é um poder psíquico, um poder cuja fonte é a mente, dom sobrenatural psíquico, beleza? Este é o poder. Só que dentro deste mesmo poder da psicocinese, um personagem pode dominar diferentes formas de manipular esse poder. Ou eu vou simplificar as coisas, ele pode ter diferentes habilidades dentro desse poder da psicocinese. Eu vou citar aqui alguns exemplos, vamos ampliar aqui. Dentro do poder da psicocinese, o personagem pode ter a habilidade de caminhar no ar. Então esse cara ele tem a habilidade de caminhar no ar, e isso faz parte de um poder chamado psicocinese. Agora um outro personagem, ele pode ter o poder de super salto. Um salto a alturas impressionantes.
através do controle da sua mente, da psicocinese. Então é uma outra habilidade diferente, mas que está dentro do mesmo poder, da psicocinese. Outro exemplo, eu poderia ter um personagem que domina as habilidades de retenção, de telecinese e até de levitar-se ou levitar um objeto. Tudo isso são habilidades diferentes dentro de um mesmo poder chamado psicocinese, que neste exemplo é um poder psíquico. Beleza? Inclusive existe um suplemento de GURPS que é específico para poderes psíquicos, GURPS Poderes Psíquicos, que é muito bacana também. Então, nesse exemplo aqui, esta personagem, eu estou querendo dizer que ela é um personagem que tem poder de psicocinese e que dentro dessa psicocinese ela domina 3 habilidades: retenção, telecinese e levitar. Agora, eu poderia ter um outro personagem, vamos dar como exemplo esse bobão aqui, que também tem um poder natural, um dom da psicocinese, só que a habilidade que ele domina dentro desse poder é outra. É a pirocinese, por exemplo. Originar fogo, chamas. Então esse cara tem habilidade diferente das habilidades dessa personagem, mas ambos têm poderes de psicocinese. Deu para entender isso, galera? Eu não sei se deixei o texto meio confuso assim. Dentro de um mesmo poder, o personagem pode dominar uma ou várias habilidades, mas é tudo dentro daquele mesmo poder. Obviamente, essas habilidades, elas devem ter alguma coisa em comum, alguma correlação. Pode ser uma coisa muito diferente da outra. Mais um detalhe sobre poderes. Existe, quando você vai construir um personagem com poderes, eu não estou me referindo só a poder psíquico não, tá? Qualquer tipo de poder. Se você vai construir uma aventura de super-heróis, os poderes súperes também seguem basicamente as regras que eu estou falando aqui, tá? Existe uma vantagem, né, também chamada de talento para poderes. Da mesma forma que existe uma vantagem chamada talento para as perícias, né, existe para poderes. Você compra um talento para um determinado poder e ganha um bônus toda vez que você precisar rolar dados para usar aquela habilidade. Por exemplo, se essa personagem comprar talento mais 1, normalmente os talentos custam 5 pontos, nem sempre, tá? Mas se ela comprar talento mais 1 para poder psicocinese, significa que qualquer habilidade que ela tenha que lançar dados aqui dentro deste poder vai ter um bônus de mais 1 na sua jogada. Mais ou menos igual funciona o talento lá para as perícias mesmo. Vamos citar um outro exemplo de poder aqui, vamos afastar isso aqui e vamos trazer esse cara, poder da ilusão. O poder da ilusão pode trazer várias habilidades dentro dele. Por exemplo, duplicar a sua imagem, o seu corpo, uma ilusão. Invisibilidade seria uma habilidade dentro do poder da ilusão. A morfose, né, se transformar em outra coisa ou em um animal. Camaleão, né, se camuflar por meio de ilusão. Obscurecer. Tudo isso são habilidades diferentes, mais ou menos relacionadas, né, mas dentro de um mesmo poder. Então esse personagem pode dominar 1, 2, 3, 4 ou todas essas habilidades, enquanto um outro personagem pode dominar uma habilidade diferente dentro desse conjunto de habilidades que pertencem a esse poder da ilusão. O suplemento GURPS Powers traz um tanto de exemplos de poderes e de habilidades. É muito bacana, vale a pena ter. Agora eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Beleza, mestre, então eu vou criar um poder. Por onde eu começo? Bom, vocês têm que dar uma lida lá no GURPS Powers para entender. Eu sugiro que você já conheça bem, pelo menos a parte de vantagens do módulo básico de GURPS. Porque eu não sei se vocês repararam, mas as habilidades aqui nada mais são do que vantagens que estão listadas lá nas vantagens do módulo básico. Caramba, é verdade! Eu vi isso lá no módulo básico. Sim,
Então as habilidades que eu estou me referindo aqui, que fazem parte de um poder, nada mais são do que algumas vantagens que estão lá no módulo básico. Porém, para uma vantagem daquelas se tornar uma habilidade de um poder, ela precisa ter modificadores de poder. Nossa, Serjão, agora ficou confuso. Agora ficou complicado. Eu vou dar um exemplo, vou pegar lá o módulo básico de GURPS e vou puxar uma vantagem que eu adoro que tem lá, que se chama noção do perigo. Vocês devem se recordar disso. Eu gosto de colocar essa vantagem em alguns personagens meus. Para quem não está lembrando o que é essa vantagem, é como se fosse um sexto sentido, um sentido de alerta de perigo. Quando o personagem tem essa vantagem, o mestre faz um teste em segredo de percepção para o personagem numa situação de perigo iminente, por exemplo, uma emboscada. Se o teste for bem sucedido, o mestre vai avisar para aquele jogador. Aí o mestre vai narrar da forma que ele achar mais criativo, como que aquele personagem percebe esse perigo iminente, né? De repente um arrepio na espinha e ele já sabe o que isso significa, sei lá. Essa vantagem, da forma como ela vem descrita, custa 15 pontos. A vantagem na forma instintiva, vamos dizer assim. Mas se esta vantagem, na verdade, for uma habilidade dentro de um poder, por exemplo, se naquela campanha, naquela aventura, a vantagem noção do perigo, na verdade, é uma habilidade de um poder psíquico chamado percepção extrasensorial, então nós estamos transformando ela numa habilidade de um poder, aí ela custa um pouquinho mais barata. Tem um desconto de 10% no custo e ela passa a custar 14. Seria 13,5, mas a gente arredonda para cima. Ok? Não, beleza, agora eu entendi. Mas por quê? Por que se a vantagem, da forma como ela é escrita ali originalmente, tem um preço, mas se ela for um poder, ela é um pouco mais barata? Porque se ela, nesse exemplo aqui, tá? Agora, nesse exemplo, se a noção do perigo, na verdade, é um poder psíquico extrasensorial, existem personagens nesse mundo de psiquismo que conseguem neutralizar poderes psíquicos, anular poderes psíquicos. Então, o personagem que tem a noção do perigo, como percepção extrasensorial, pode ser que em alguns momentos não vá funcionar. Então ela tem que custar um pouquinho mais barato. É mais ou menos, vamos imaginar que eu dou um exemplo aqui de um poder mágico, a invisibilidade. A invisibilidade tem um preço lá, essa vantagem, mas se ela for mágica, ela vai ser mais barata. Por quê? Porque se você estiver numa área de nível de mana, de energia mágica baixo, vai funcionar pior. Não vai funcionar igual no nível de mana normal. Mais ou menos isso, não sei se ficou claro, tá, galera? Bom, então assim, é claro que isso é só um resumão do que seriam os poderes em GURPS, mas como eu disse, o GURPS Poderes traz muitos exemplos muito interessantes. Vocês podem criar poderes da forma como vocês quiserem. Então é isso, pessoal. Sobre poderes eu acho que é só. Mais uma vez eu queria agradecer por vocês estarem acompanhando os vídeos do canal. E se eu fosse vocês, eu olhava bem para os olhos desta garota e obedeceria o que ela diz agora. Inscreva-se agora. Um grande abraço, galera!